Olá, nobre, que a graça para o Eterno Santo Israel esteja sobre sua casa. Amém. A minha pergunta fica em questão de Apocalipse sobre a besta que emerge da terra. Quem seria essa besta que tinha 2 chifres, que tem voz de cordeiro e que exercia toda a autoridade da primeira besta e que dá poder, né, e voz e cria imagem a essa primeira? Fica aí minha pergunta. Quem seria então a besta da terra? Muito bem. Deixa eu ver aí nosso irmão Renato. Eu não sei se ele é mineiro, né, rapaz? Então, tranquila, a fala dele deve ser mineirinho, né? Então, a pergunta dele é: quem seria, né, a segunda besta, né, que fala, né, como cordeiro, que tem 2 chifres, não é nem que fala como cordeiro, tem chifres como de cordeiro, né? Acho que fala como dragão. Acho que eles confundiram na pergunta, mas ela tem algumas semelhanças com o cordeiro. E exerce a mesma autoridade da primeira besta na presença dela. Então, quem seria, né? No caso, nós entendemos que seja o falso profeta. E aí, quem seria o falso profeta? Isso vai depender muito da visão, obviamente, que você tem de quem será o anticristo. Então, para quem tem, por exemplo, a visão de que o anticristo seria, por exemplo, o Papa, seria um judeu, sei lá, o Jared Kushner, alguma coisa assim, eu não sei realmente quem essas pessoas falam que pode ser o falso profeta, ou né? Quem seria o falso profeta, a segunda besta. Porque, na verdade, não se fala muito do falso profeta. Na escatologia, de forma geral, se fala muito do anticristo. Isso é até normal, porque realmente o anticristo é o cabeça, é o primeiro ali, entre os dois, ele é o mais importante. Mas a importância do falso profeta é enorme. O falso profeta ele tem uma importância extraordinária dentro do contexto bíblico, né? A segunda besta. Então vamos lá. Tem algumas pistas aqui que é bem interessante. Chifres como de cordeiro. Tá? Eu vou até abrir aqui a Bíblia, mas eu não vou colocar na tela, como eu falei, por questões de tempo. Então o que é que a Bíblia diz? Né? Que ele tem chifres como de cordeiro. Eu estou até abrindo aqui. Está em Apocalipse 13. A gente deu para fazer barulho. Apocalipse 13. Acho que é o verso 11, se eu não me engano. Diz o seguinte. Tá aqui. Isso mesmo, verso 11. Olha, acertei, primeira vez. E vi subir da terra outra besta. E tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro. E falava como um dragão. Aí exerce o poder da primeira besta, né? Faz com que todos adorem, faz fogo descer dos céus, faz grandes sinais à vista dos homens, engana os que habitam na terra, e faz com que a terra a besta tivesse uma imagem, essa imagem ganhará vida, e todos aqueles que não a obedecerem à imagem da besta, não se prostrarem, não adorarem, serão mortos por ela, pela segunda besta, pelo falso profeta. Então vamos lá. O ponto-chave aqui, que eu sempre olho nesse texto, e nada na Bíblia está escrito à toa. Tá? E aqui nós temos os escritos de João. Então quando João escreve e ele menciona o cordeiro, ele sempre está se referindo a Jesus Cristo, o Messias e Yeshua, ok? Ele sempre está se referindo a Jesus. Jesus é o cordeiro, ok? Jesus é o cordeiro. Então, quando o texto fala que ele tem chifres semelhantes ao de um cordeiro, certo? No caso, a segunda besta,
o texto está dizendo claramente que a segunda besta imitará, será parecida de alguma forma, semelhante com Jesus. Ok? Diferentemente do anticristo, a primeira besta, que em nenhum momento a Bíblia cita que imitará Jesus. Isso é uma convenção que se fez, que se criou, dos teólogos, dos estudiosos, dos sábios, dos poderosos, e lelê. Mas a Bíblia não mostra em nenhum momento o anticristo imitando a Jesus. Em momento nenhum. Ah, nobre, mas o texto diz que ele vai querer ser adorado como Deus. E onde foi que na Bíblia Jesus quis ser adorado como Deus? Onde foi que na Bíblia Jesus exigiu adoração? Onde foi que na Bíblia Jesus quis ser igual ao Pai? Em momento nenhum, pelo contrário. Jesus sempre disse que era inferior, que era menor, que o Pai que era o mais importante, sempre com humildade. O anticristo quer se igualar a Deus, ok? Então não há nenhuma semelhança entre as ações de Jesus e do anticristo. Mas em relação ao falso profeta, o texto é claro, Apocalipse 13:11. Vi subir outra besta, e tinha chifres semelhantes a de um cordeiro. Veja como é interessante. Chifres semelhantes ao de um cordeiro. Ou seja, o falso profeta é o que vai dizer que é Jesus, de alguma forma. Jesus que voltou, e aí você vai para os judeus, o Jesus que voltou para os muçulmanos, porque os muçulmanos também acreditam que Jesus irá voltar. Os muçulmanos acreditam que Jesus já veio, irá voltar. Eles, porém, não acreditam que Jesus foi para a cruz, que Jesus foi morto e, consequentemente, eles não acreditam que Jesus ressuscitou. Eles acreditam que na hora que Jesus iria ser morto, alguém tomou o lugar de Jesus, foi morto no lugar de Jesus e Jesus ficou escondido durante esses anos, vamos dizer assim, em banho-maria, né? E voltará a aparecer no futuro, ok? Então eles acreditam que aquele Jesus lá da Bíblia, aquele, voltará também. Os judeus não esperam que Jesus volte, porque eles não acreditam que ele veio. Eles esperam que o Messias, que o ungido, que o prometido, venha a primeira vez. Então eu acredito que esses dois personagens, tanto o Messias judaico, que vai enganar, acho que o som melhorou agora, que o microfone estava lá para o outro lado, que vai enganar alguns judeus, tá? Ele também é o mesmo Messias, o mesmo Jesus que o Islã acredita que irá retornar. Eu creio que sejam a mesma pessoa para os muçulmanos e para os judeus. Então, esta pessoa, este homem que vai dizer que é Jesus, tanto para os judeus, só que ele vai dizer que, olha como é interessante, não morreu e não ressuscitou. E eu vou fazer uma live sobre isso, que eu acredito que é um tema que nunca foi falado em nenhuma live no Brasil e no mundo. Porque é um tema espinhoso, é um tema que poucas pessoas conseguem compreender a complexidade dele, que é porque os judeus não aceitam Jesus hoje. Não aceitam Yeshua, né, seja lá o nome hebraico, não aceitam o Messias, que o Messias já veio. Por que que eles não aceitam? E por que que os judeus aceitariam um Messias, vamos dizer assim, muçulmano? Ok? Mas isso vai demorar muito para explicar. Eu vou fazer isso em uma live só para esse tema. É bem interessante, tá? Porque tem muitas questões aí envolvidas, mas eu acredito